Boa noite, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Sempre bom estar com você e juntos podermos adorar o nosso Deus, o nosso Senhor. Você vai chegando, vai compartilhando esta nossa live, esse culto, essa noite de esperança, e também vai falando aí como é que está o som, como é que está a imagem, se está tudo ok. É muito importante a sua participação, sempre muito bom ter todos vocês. Segunda-feira já estivemos juntos, né, no nosso Papo de Casal. Foi um tempo muito gostoso lá com o Everaldo e Cadalvo, uma palavra maravilhosa de Deus aos nossos corações. E hoje vamos mais uma vez falar dos caminhos da fé, estudando, né, meditando em 1 Tessalonicenses. Hoje, capítulo de número 2. Então, vamos juntos nesse momento realmente abrir o nosso coração, porque Deus tem algo especial para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Vamos começar orando ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Já voltou aí.
Vamos falar com Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, ó Deus, de esperança. Que o Senhor, ó Pai, nesse tempo, fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nesse tempo, venha agir nas nossas vidas, segundo a Tua boa e perfeita vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, recebe, Deus eterno, esse culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Deixa eu ver como é que está aí. O que você está dizendo? Como é que está? Se alguém entrou, não entrou? Muito bem, vamos lá. Vamos adorar o Senhor com essa primeira canção. Vamos louvar o nosso Deus. Deixa eu aqui achar ela. Espera só um minutinho.
É isso aí, meus amados. Desculpa aí as minhas demoras, hein? Eu tô no comando hoje aqui. Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho, mais uma canção daqui a pouquinho. Mas quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, um texto para inspirar o nosso coração, um texto para falar aos nossos, aquecer o nosso coração e a nossa mente sobre os caminhos da fé que vamos trilhar nessas semanas, nessas quartas-feiras. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 8, diz assim: pela fé Abraão foi chamado, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão é um exemplo de fé, é um exemplo de caminho de fé, é sair de onde está, simplesmente por ouvir a voz do Senhor e ir para um lugar que Deus havia dito para ele ir, e ele vai sem saber. Simplesmente ele vai, e isso é lindo demais. Amém, queridos? Que Deus realmente nos inspire, que Deus fortaleça a nossa fé. Vamos cantar mais uma canção, que o Espírito Santo encha as nossas vidas, que Ele se faça presente nos nossos lares, que Ele se faça presente no nosso coração. Amém? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Se compara, esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo
Que o Espírito Santo nos encha da sua glória. Amém, queridos? Vamos nesse clima de adoração, nesse clima de contemplarmos ao Senhor. Vamos falar da palavra dele. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Quando você abre, eu vou ligar aqui o Instagram, pessoal que quiser acompanhar pelo Instagram também pode acompanhar a mensagem. Sejam todos bem-vindos, irmãos aqui do Insta. Hoje, Caminhos da Fé, 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, como fizemos semana passada, vamos ler o capítulo todo, certo? E após a leitura, vamos então trazer algumas reflexões sobre o texto, especialmente no que se refere a um caminhar de fé verdadeira, de uma fé genuína, de uma fé de discípulos, né? Como eu tenho dito, o cristão é aquele que se parece com Cristo. Eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, certo? O discípulo, ele não só se parece, ele vai além. O discípulo, ele age como Cristo. É bem diferente, né? E é muito importante aprendermos a caminharmos pela fé, assim como um discípulo tem que caminhar. Ok? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não... Ops, o negócio aqui não bananou tudo aqui. Verso 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Verso 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, que nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus,
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa coroa. Amém? Que a palavra de Deus chegue de forma poderosa ao seu coração nesta noite. Vamos orar? Lemos a tua palavra, Pai. Permita-nos agora meditar nela, conforme o teu querer, aquilo que o Senhor propôs no coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 2 Tessalonicenses começa, ou na realidade, a grande parte desse capítulo fala de Paulo e do da maneira como ele se portou no meio lá dos irmãos de Tessalônica, né? Ou no meio dos seus discípulos. É muito interessante a forma como Paulo fala dele, né? Talvez num primeiro momento possa soar até como arrogância, como orgulho, mas não. O que Paulo está dizendo é: vocês sabem como nós nos portamos diante de vocês. E isso é precioso, porque alguém dizer: olha, você sabe como eu sou um homem que anda segundo os valores do reino de Deus, né? Você dizer isso para as pessoas exige de fato um compromisso de fé profundo, genuíno e verdadeiro, né? Porque você corre o risco da pessoa dizer para você: ah, não é bem assim não, hein? Né? Mas Paulo não, Paulo tinha uma convicção muito grande de sua fé, da sua caminhada de fé. Por isso que nós vamos começar o nosso papo falando da caminhada de Paulo hoje e vamos terminar falando da caminhada dos discípulos de Tessalônica. Não dá para esquecer todo o texto falando sobre que Paulo fala dele mesmo, né, para falar só dos de Tessalônica, porque Paulo traz informações riquíssimas e preciosas para nós em termos de princípios desta caminhada da fé. E a primeira expressão que Paulo usa é ousada confiança. Ele diz aí: tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo tinha vindo de Filipe, passado por perseguição, agora estava em Tessalônica e as perseguições não paravam sobre a vida de Paulo, né? Paulo, ele constantemente durante o seu ministério sofreu afronta dos judeus, sofreu afronta daqueles que não queriam que o evangelho chegasse em outros lugares, né? Fala. Certo? É que eu estou com a minha esposa, então ela está me dando orientações técnicas aqui, irmãos. Ok? Irmãos, vamos seguir então? Agora, essa expressão, então, ousada confiança, partindo do pressuposto de uma grande luta, nos traz a ideia de perseverança. Irmãos, entenda, perseverança não é insistência em alguma coisa, não é eu sou perseverante porque eu insisto naquilo, eu não estou desistindo. Perseverança é algo que vai além disso. O conceito bíblico, né, vai além então de persistência em algo, mas tem a ver com a contínua caminhada
em uma mesma direção, com plena certeza de se estar no centro da vontade de Deus. Deu para entender a diferença? Não é simplesmente persistir em algo, é continuar a caminhada firme na mesma direção, mas lá dentro da alma eu ter a firme certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus. Nós lemos sobre Abraão, o que faz um homem sair do conforto da sua casa, deixar parentes e partir para uma terra que ele não tem a menor ideia o que ele vai encontrar, certo? E ele vai. Uma terra que ele não sabia nem onde era. Deus falou, sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele então continua a sua caminhada na mesma direção, na certeza de que aquilo que ele estava fazendo era o centro da vontade de Deus. Aqui fica uma lição para mim e para você, irmãos. Não conseguimos perseverar porque não estamos debaixo do centro da vontade de Deus. Ou não sabemos qual é o centro da vontade de Deus. Então a gente acaba, ou temos a tendência de facilmente desistir de caminhadas, desistir de momentos, né? Desistir de situações mediante tribulações e lutas. Ah, isso aqui está difícil demais, eu vou sair, né? Muitas vezes nós nos pegamos pensando, se tem uma tribulação, deve ser Deus que está me mostrando que eu tenho que sair dessa situação. Isso pode ser um grande engano. Na caminhada da fé, as muitas lutas não sinalizam se é vontade de Deus ou não. Sabe o que sinaliza o que é o centro da vontade de Deus? A voz de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus disse para você, isso é minha vontade. Então eu fico até o fim, eu vou até o fim, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é algo que está aqui dentro. É uma certeza que não depende das circunstâncias. Assim, Paulo nos aponta, talvez a primeira lição nesse capítulo, sobre a nossa caminhada da fé, uma fé genuína. Mas Paulo continua o seu texto, a sua carta, e ele diz, pois a nossa exortação, aqui a exortação é a ideia da pregação, né? Do aproximar-se e do andar junto com as pessoas. A nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras. E essa expressão intenção impura, você grifa ela, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Também grife essa ideia de aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, nos permitir levar o Evangelho, e assim falamos, não para agradar pessoas, ele vai repetir essa ideia posteriormente, e sim para agradar a Deus. Presta atenção que o intuito da evangelização, o intuito do discipulado, o intuito da vida com Deus é agradar a Deus, e não agradar pessoas, nem cumprir rituais, né? E olha só, Paulo não está fazendo o que ele faz para ser abençoado. Ele faz o que faz para agradar a Deus. E isso é maravilhoso. Mas ele diz algo muito interessante, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Olha que interessante. Quando Paulo fala de intenções do coração, ele fala que as suas intenções não são impuras, então as suas intenções são puras, certo? Paulo fala que as suas intenções são puras porque elas foram provadas por Deus, né? Nos aponta aqui uma característica imprescindível ao discípulo e à caminhada de fé. A busca por ser por Deus esquadrinhado, a busca por ter o seu coração sondado e as suas verdadeiras intenções reveladas pelo Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia já diz
que o coração do homem é enganoso. O homem, ele se move para o mal. E aí quando você se converte, a carne, ela é igual ao diabo. Lembra que a gente fala que o diabo nunca aparece para a gente vestido de diabo? Ele aparece sempre como alguma coisa boa, né? Algo bom. A carne é a mesma coisa, a gente se converte, a carne ela vai querer nos mover a realizar os seus desejos egocêntricos e pecaminosos. Então ela floreia as suas intenções de coisas aparentemente boas, mas na realidade é para satisfazer o seu egoísmo. Paulo, ele diz que ele vai até Deus, pelo menos assim ele nos aponta, e ele permite que Deus ponha à prova, passe no fogo, vamos por assim dizer, as suas intenções. Ele fala: Deus, traz à luz o que está aqui dentro, o porquê eu quero evangelizar, o porquê eu quero estar no ministério, o porquê eu quero um aumento de salário, o porquê eu quero trabalhar, o porquê eu quero me casar, o porquê eu quero ter filhos, o porquê eu quero cantar na igreja, porque eu quero pregar na igreja, eu quero tocar na igreja, o porquê eu quero ajudar as pessoas. Mas pastor, são ações lindas e maravilhosas, são, mas não significa que a intenção do coração seja boa. Se ela é egoísta, é pecado. Não faz parte do caminho da fé, não faz parte então da caminhada de um discípulo. Amém? Você está me entendendo, querido? Tomara que sim. Queira Deus que você esteja aí me entendendo. Ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Como é que estamos aqui? Acho que está tudo bem. Eu tenho que mudar aqui para ir vendo como é que tá as coisas aqui. Um exemplo muito claro disso é Pedro com Jesus. Lembra? Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, olha, eu vou ser crucificado. Pedro fala: vai não. Vocês vão me abandonar. Eu vou com o Senhor até a morte. As palavras de Pedro são perfeitas, irmãos. São lindas. Mas a intenção que estava lá dentro era medo. Pedro tinha medo. E a intenção dele era: a hora que o negócio apertar, eu vou negar e fugir. E aí Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não aceita Jesus provar o coração dele. Não imagina que eu vou fazer isso. Mas as coisas acontecem como Jesus falou, porque ele não permitiu ter o coração sondado, as intenções reveladas pelo Espírito Santo. Aqui fica mais uma lição para a nossa caminhada de fé. Não tenha medo, não tenha receio e se preocupe com isso. Busque do Senhor. Deus, traz à luz o que está no meu coração, traz à luz o que está oculto na minha alma, as minhas verdadeiras intenções, os meus verdadeiros sentimentos, os meus verdadeiros desejos. Não tenha medo disso. Clame ao Senhor para que Ele traga a verdade para os teus olhos, para que diante da verdade você possa então se arrepender, você possa se quebrantado e você possa mudar de atitude. Arrependimento é mudança da mente, arrependimento é transformação da intenção, transformação do coração, é aquilo que o salmista diz: sonda-me, Senhor, esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau e me move, me guia pelos caminhos eternos. Olha para o meu coração. Esta é a segunda lição que Paulo nos deixa sobre a nossa caminhada da fé. Amém, queridos? A primeira é a perseverança, que vem de uma certeza do centro da vontade de Deus. Algo que acontece aqui dentro, pela voz de Deus e não pelas circunstâncias, né? Segunda lição é a busca pelas intenções genuínas da alma, do coração. Deixe Deus te provar.
Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos seguir o texto mais um pouquinho. Paulo, então, ele vai falando e ele chega em determinado, no verso aqui, deixa eu olhar o verso certinho para não errar, né, irmãos? Aqui para não falar que eu falei e eu não falei. Vamos lá. Aqui, ó. Verso 7. Embora como apóstolos pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim como muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Preferimos ser carinhosos quando estivermos com vocês, como uma mãe que acaricia os próprios filhos, né? E aí ele usa uma palavra interessante, assim com muito afeto. Essa palavra afeto significa desejo sincero e amor fervoroso. Estávamos dispostos a oferecer as nossas próprias vidas por vocês, por amar vocês muito. Nosso amor por vocês é fervoroso, é profundo, é um desejo intenso de estar com você. Seguindo o texto, o apóstolo compara o seu amor para com os discípulos ao amor de uma mãe. Tá lembrando aí? Você que esteve no culto, você que assistiu o culto de domingo, tá vendo? Não é como a Bíblia, ela é uma unidade, ela não se contradiz, ela vai se completando, né? Ela vai se confirmando, né? Olha que interessante. Ele fala de uma prática carinhosa, afetuosa e até mesmo sacrificial. Tá lembrando aí? Exatamente o que a gente falou domingo, irmãos. Sobre a família perfeita. Ela tem que estar linkada no amor. O amor faz parte do cristão. O amor é algo que faz parte do discípulo. A caminhada da fé, ela precisa ser recheada de amor. Se não for amor, não é nada. Não existe caminhada de fé egoísta, irmãos. É terrível. Quando nós olhamos muitas vezes para as igrejas, para os chamados discípulos, e eles brigam entre si. Não é? Lembra de Jesus aqui? E os discípulos queriam saber quem era o maior, né? Eles queriam, a mãe de dois deles vai lá pedir para Jesus, olha, lembra dos meus filhos, põe eles lá nos tronos, lá com o Senhor, lá quando o Senhor estiver reinando, né? Dá preferência para os meus filhos, né? Sabe, essas coisas assim, acontecia lá com Jesus, né? E aí, agora não acontece, ninguém quer aparecer mais na igreja ou na vida, né? Infelizmente, muitas vezes está lá, né? O cara tem muito amor na igreja, mas na empresa ele age diferente, no trabalho age diferente, na família age diferente, né? É um marido que quer se sobrepor sobre a esposa, é a esposa que quer sobrepor sobre o marido, e assim vai. Mas na igreja ele é amoroso, né? Vamos ler o que nós falamos sobre o amor domingo. O amor é um movimento voluntário em direção ao outro. Não porque o outro tenha algo a oferecer, mas sim porque existe no coração daquele que se move o desejo simples, sincero, autêntico e pleno de amar. É uma decisão racional e emocional, ou seja, uma decisão da mente e do coração convertido. A intenção é simplesmente amar, certo? Isso é lindo. Quando Deus traz à luz as intenções do seu coração e você se descobre amando verdadeiramente, isso deve trazer muita alegria para o coração, né? Amor é característica de quem vive pela fé, certo? É uma das características talvez mais importantes e é essencial, né? Mas Paulo continua no seu texto aí e ele vai falar mais um pouquinho sobre ele, né?
olhando lá, vamos olhar aqui um pouquinho para frente, quando ele diz, verso 10, vocês e Deus. Olha como Paulo fala, que interessante. Olha que ousadia, que coragem que Paulo tem de falar dele. Eu acho isso maravilhoso, porque Paulo, ele realmente tinha um coração inteiramente voltado a Deus. É brilhante ouvir Paulo falar e é inspirador, porque e talvez até nos constranja, porque a gente fala, será que eu conseguiria falar isso para alguém, para o grupo, né, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá onde eu estou? Eu poderia dizer como Paulo, olha o que Paulo diz no verso 10, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Olha a ousadia dessas 3 características que Paulo traz, né? Ele era piedoso, justo e irrepreensível. Ele agia com piedade, justiça e irrepreensibilidade. Eu pus a palavra e não sei falar agora. Irrepreensibilidade era o que Paulo tinha. Piedade, irmãos. Piedade. Piedade é um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Não um relacionamento de interesse. Relacionamento, certo? Uma experiência verdadeira com Deus, de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento, né? De adoração, de contemplação, de gratidão, expressão de amor, expressão de dedicação, tempo separado para Deus. Meus queridos, como é difícil falar de piedade na igreja às vezes. Porque parece que a gente bate na mesma tecla e as pessoas continuam sem querer aprender o que é vida piedosa. Falar para a pessoa separar um tempo para Deus parece que é uma tortura. Não é algo atraente, parece, para as pessoas, é difícil. As pessoas dizem, pastor, eu tenho o meu jeito de falar com Deus. Agora, a minha pergunta é, o teu jeito é o jeito que Deus quer que você fale com Ele? Deu para entender a diferença? Não é o meu jeito. A piedade daquele que caminha pela fé do discípulo é do jeito de Deus. Não é o tempo que me sobra, é o tempo que Deus quer comigo. A postura-me diante do Pai, diante do Senhor, é a postura que Ele exige de mim, não do jeito que eu quero. Nós vivemos essa humanização da fé, onde o indivíduo, onde o ser humano, o homem e a mulher, parece serem os personagens principais da espiritualidade. O centro da espiritualidade não é o homem, é Deus. A piedade é viver a relação com Deus da maneira que Deus quer, segundo a sua vontade. Paulo fala da justiça. Nós já falamos várias vezes desse termo, justiça. Ele é extremamente importante. Justiça é basicamente andar alinhado, justo, encaixado perfeitamente aos princípios e padrões do reino de Deus. Mas como saber os padrões e princípios do reino de Deus se nós não lemos o livro que nos fala sobre esses princípios? A Bíblia traz princípios para todas as áreas da vida, da relação com Ele, casamento, educação de filhos, relação com os pais, relação entre irmãos, relação entre os amigos, relações profissionais, no trabalho, relações a finanças. Esses tempos atrás, eu e a Lu fizemos um curso sobre finanças baseado nas escrituras, maravilhoso. Princípios do reino. Para tudo. Não fala da internet lá, mas traz princípios
sobre o valor da imagem, sobre as impurezas, sobre a prostituição, sobre a vida sexual, a sexualidade, o papel do homem, o papel da mulher. A Bíblia, ela é plena, ela é viva, ela é eficaz, ela é para hoje, para todos os tempos. E para eu andar em justiça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a Bíblia. Parece até simples dizer isso hoje em dia, mas não sei se é. Ler a palavra, praticar a palavra, é o que Paulo está dizendo. Nós andávamos em justiça, nós praticávamos a palavra ao ponto de sermos irrepreensíveis. A ideia de irrepreensíveis é: ninguém tem nada do que nos acusar. Não dá para nos acusar de nada. Vocês são testemunhas e Deus é testemunha. No Salmo 119, o autor muitas vezes diz que ele queria andar nos princípios de Deus para jamais ser envergonhado diante de Deus e diante dos homens. Né? Ou seja, o que Paulo está dizendo é que aquele que caminha pela fé, então ele tem um relacionamento com Deus a partir da vontade de Deus. Ele persegue a prática dos princípios e mandamentos do reino. E ele tem uma preocupação com ele, de jamais envergonhar o nome de Jesus por meio das suas atitudes, por meio das suas decisões, por meio das suas palavras, dos seus pensamentos, por meio da sua vida. Ele se preocupa com isso. É aquilo que nós chamamos de testemunho. Eu fico tão triste quando eu escuto alguém falando de testemunho. Mas fulano, o testemunho dele não é assim tão bom. Nós temos que nos preocupar com isso. Aquele que caminha pela fé está preocupado. Né? Tem uma frase: eu não estou preocupado com o que os outros pensam de mim. O que caminha pela fé está. Eu estou preocupado com o que estão pensando de mim. O que estão falando sobre a minha pessoa? O que estão falando sobre o meu casamento? O que estão falando sobre a minha maneira de tratar o meu filho? O que estão falando de mim na maneira de eu me portar na igreja? Me portar para com os irmãos, para com as irmãs? O que estão falando de mim quando me vem no meu trato com o meu dinheiro? E assim por diante. O que estão falando da minha pessoa? Isso é importante, faz parte da caminhada da fé. Amém? Paulo continua, e agora Paulo ele faz uma analogia dele para com um pai e o trato do pai com os filhos. Perceberam? Lá atrás ele falou do trato dele, que era como de uma mãe, afetuoso e carinhoso. Agora ele fala do trato dele para com os seus discípulos a partir da maneira do pai. Isso é muito interessante. Ele diz assim: e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. E aí ele usa novamente 3 expressões interessantes: exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Paulo agora nos aponta que o caminho da fé se envolve com o próximo de uma maneira plena e nunca unilateral. Preste atenção, né? Pastor, o que importante é o amor. O amor é importante, né? Só que às vezes a pessoa está querendo falar do carinho e do afeto que pertence ao amor, mas deixando de lado a exortação, o consolo, a consolação e a admoestação, que também pertencem ao amor. Perceba, na caminhada de fé é imprescindível o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao próximo trabalha com vistas a que o outro viva de maneira digna de Deus. Irmãos, eu tenho que me preocupar com o que os outros falam de mim. E eu tenho que me preocupar com a maneira que os outros estão vivendo, com o que os meus irmãos estão vivendo. A igreja, ela é um lugar de desenvolvimento. A igreja é lugar de aperfeiçoamento. Nós, povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, estamos ali para nos desenvolver.
E somos instrumentos e peças-chave na vida dos nossos irmãos. Paulo nos aponta no caminho da fé, é o caminho sim da exortação. A palavra exortar é trazer para andar junto e tirar o outro do erro. Entenda? Jesus ele era contra você julgar as pessoas. Querer tirar o cisco do olho do outro sem tirar a trave que estava no seu olho. Não é isso que a Bíblia fala? Isso é apontar o erro do outro. Você dizer assim, você está errado. Eu chegar para minha esposa e falar, ó, você está errada. Você tem que se corrigir. Você tem que resolver esse negócio seu aí, ó. Resolve esse teu problema aí. Tinha igrejas antigamente, religiões, né? Vamos falar igrejas, religiões, que o cara caía num pecado, sei lá, de adultério, os pecados grandão. Porque a gente fala que não tem pecadinho, pecadão, mas a gente atribui valor para pecado, né? Uma coisa é uma mentirinha, né? Outra coisa é um adultério. A gente faz isso. Deus não, mas a gente faz. E aí aquele que tinha um pecado grandão, a igreja disciplinava. E nessa disciplina ninguém podia falar com ele. Ele ficava excluído, ficava afastado, ficava de longe. Tipo assim, não, olha, você tem que se resolver. Mas a caminhada da fé fala de exortar. Exortar não é apontar o erro. Exortar é dizer, eu estou vendo que você está num caminho errado. Eu quero me colocar à sua disposição para te ajudar a sair desse caminho errado. Você entende que você está num caminho errado? E muitas vezes a pessoa fala, eu entendo. Eu falo, então vem cá. Vamos orar. Quero orar. Pastor, eu não sei o que falar. Ore com ele. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Para Deus te ajudar a sair desse caminho. Se você quer sair, eu quero. Então vamos orar junto. Eu não vou te julgar. Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te exortar. Dizer que você está errado, sim. Mas andar junto. Para que a gente consiga corrigir isso. Uma outra prática importante da caminhada da fé é a consolação, é o consolo. Consolar é ser um instrumento de cura na vida do outro. Hoje acho que já caiu de moda falar isso, mas quantas vezes se dizia que a depressão era uns diziam que era frescura, outros diziam que era falta de fé. A gente ouvia essas coisas, né? A pessoa muito ansiosa, não, você não pode andar ansioso. E a gente não parava para ouvir, perceber que todas essas enfermidades da alma eram frutos de feridas da alma. E aquele que consola, como Paulo diz que fazia, ele ajudava as pessoas a encontrar em Cristo, no Espírito Santo, a cura para suas almas. Não desprezava a dor do outro. Porque aquele que caminha pela fé, ele jamais se fecha em si mesmo e ignora o outro. Não, nunca faz isso. Ele sente a dor do outro. Nós falamos domingo, né, de pertencer enquanto famílias. Nós pertencemos uns aos outros. A dor do outro é a minha dor. Enquanto discípulos de Cristo também, membros do corpo de Cristo também, a dor do outro é a minha dor. Então eu consolo, eu conforto. E a última prática que ele fala é a admoestação. A admoestação é muito interessante, porque a admoestação nos fala de conduzir o outro pelo caminho correto. E o caminho que ele fala para levarmos as pessoas é viver de maneira digna de Deus, ou seja, viver de uma forma que glorifique e agrade a Deus, como Paulo fala que ele agradava. Viver de maneira que agrade a Deus. Essa é a prática da fé. Aqui vem uma outra, talvez a lição de que o discípulo que caminha pela fé, ele vive de uma maneira digna de Deus. Mas não só isso, ele ajuda o outro a viver de maneira digna de Deus. Paulo fazia isso e essa é uma grande lição para nós, enquanto discípulos de Cristo.
sermos instrumento na vida das pessoas, para que a vida delas sejam transformadas, para que elas não sejam só religiosas. Está frequentando a igreja, é isso que importa. Eu já ouvi essa frase. Não, frequentar a igreja não importa só. Tem algo além. Tem mudanças de vida, tem coisa para ser mudada, para ser transformada. Tem hábito para ser mudado, tem visão para ser mudada, tem coração para ser quebrantado. Tem muitas coisas ainda para acontecer dentro daquela pessoa. E você é esse instrumento, você deve, se você é um discípulo que caminha numa fé verdadeira, esse papel é seu também. Amém, queridos? Vamos concluir? Eu vou chegar no final aqui, que é quando Paulo agora fala dos seus discípulos e da caminhada da fé dos seus discípulos. E eu vou encerrar com esses versos aqui, a partir aqui do verso, deixa eu pegar aqui, verso 13, né? Olha que interessante a repetição de expressões de Paulo e o que Paulo fala dos seus discípulos. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, ou seja, a palavra que nós falamos para vocês é a palavra de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Muito bom. Olha que interessante a caminhada da fé, como ela é essencial. Eu entender que a palavra de Deus não é palavra humana. Pastor, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. Isso não é óbvio, por quê? Porque muitas vezes o princípio da palavra é colocado em dúvida. Quando alguém diz, não, isso eu não vou obedecer, este mandamento não é para mim. Quando alguém diz, eu penso diferente do que a Bíblia está dizendo, quando eu não estou interessado na vontade de Deus, eu estou considerando que todos os aspectos da fé, inclusive a palavra, é humana. Que eu só posso questionar o homem. Realmente, o ser humano dele eu posso discordar. Eu posso discordar de uma ideia do pastor que é a ideia dele. Mas quando ele traz a palavra de Deus, o versículo bíblico que está escrito aqui, faça isso. E você diz, eu não concordo, você não recebeu a palavra como palavra de Deus, e sim como palavra humana. Deu para entender isso? Amém? Percebeu a diferença? Eles tinham na mensagem de Paulo a firme certeza de que era Deus falando com eles. E por isso que a palavra, diz o texto, atuava eficazmente, ou seja, ela produzia um resultado eficaz, ela produzia o resultado para o qual ela foi determinada. Eles obedeciam de todo o coração, eles praticavam com certeza de que aquilo era de Deus, e o resultado vinha. Porque toda vez que o discípulo obedece, ele colhe bons frutos. Isso desde lá de Deuteronômio. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, se você não se desviar dos meus caminhos, vocês vão ver o fruto da vida, como vai ser delicioso. Vocês vão experimentar bênçãos e bênçãos e bênçãos. Isso é Bíblia. Isso é bíblico. Mas eu preciso reconhecer como palavra de Deus. O povo de Israel não reconheceu muitas vezes que Moisés falava em nome de Deus, a palavra de Deus, e desobedecia. E sofreram terrivelmente consequências da sua desobediência por não acolher, trazer para dentro do coração aquela mensagem como sendo de Deus. Isso faz toda a diferença. Caminhada da fé
fala de homens e mulheres que têm na palavra de Deus a palavra de Deus e vivem ela plenamente e ela executa, atua a vontade dela eficazmente dentro do coração. Amém, queridos? Vamos parar aqui, que já são quase 9 horas. O texto ele vai para frente, né? Mas nós vamos parar aqui, depois você lê mais um pouquinho. Paulo vai falar de lutas, de algumas questões sobre perseguição, como os tessalonicenses permaneceram firmes, fruto naturalmente dessa prática da palavra de Deus, porque quando você pratica a palavra, as tribulações não te derrubam. Amém, queridos? Deus abençoe muito a sua vida. Eu não sei se tem pedidos de oração. Deixa eu só encerrar o Instagram rapidinho aqui, já vou ver os pedidos de oração. Deus abençoe a todos aqui em nome do Senhor Jesus. Muito bom. Luiz, me ajuda aqui. Salva aqui o vídeo no Instagram para mim, para eu olhar o WhatsApp. Muito bem, vamos, nós já vamos orar. Deixa eu apenas, enquanto eu estou vendo se tem pedidos ou não, deixa eu dar alguns avisos importantes para a sua vida, né? Hoje, quarta-feira, então temos no sábado o encontro dos jovens. Irmãos, é tão importante esse encontro dos jovens, né? E eu tenho visto a dedicação da liderança nesses encontros aí, e eu peço mesmo, gostaria muito que você participasse desses encontros aí. Amém, queridos? E domingo nós temos culto às 9 e o culto às 6 horas ou às 18 horas, pelo menos por enquanto. Participe, é muito importante. Você pode presencialmente ou online às 18 horas. Amém? Se você está ouvindo essa mensagem, Deus falou do seu coração, fico muito feliz. Se você sentir o desejo de ofertar para a igreja, nos procure, né? Na descrição dos nossos vídeos, na nossa página tem a conta. Estamos providenciando o negócio do Pix também, mas fique à vontade para fazer seu depósito, sua oferta. Se você é da igreja, leve o seu dízimo, sua oferta no culto. Lembrando que nós não temos momento de oferta no culto, você chega e já deposita no gasofilácio, ok? Ou peça para algum presbítero ou para a tesoureira, que ela vai ter um prazer em buscar para você o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Eu estou vendo aqui um pedido também, deixa eu ver se tem mais algum aqui que aparece nos comentários para mim. Não apareceu nada, deixa eu ver aqui ainda no WhatsApp, não chegou nada. Então vamos fazer oração, feche seus olhos, põe a mão no teu coração e vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor querido, por esta noite, pela palavra. Ensina-nos, ó Pai, a caminhada da fé. Ensina-nos, ó Pai, a viver como discípulos que vivem pela fé, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que obrigado pelo exemplo de Paulo e dos Tessalonicenses. Louvamos o seu nome pela vida desses irmãos, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu quero orar agora, Pai, pela vida do primo da Inês, o Derli e sua esposa, que estão internados com Covid. Que o Senhor tenha misericórdia e bondade, que o Senhor traga a cura, restaure, Papai, a saúde desses amados, ó Deus, bem como de todos aqueles, Pai, que estão carecendo de cura. Visita aqueles, ó Pai, abre portas que eles não precisam de emprego, do sustento, aqueles que estão sofrendo, Pai, com dores na alma. Traga cura e restauração, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor querido. A ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? Nós vamos continuar louvando o nosso Deus nesta noite. Uma última canção. Deixa eu só achar ela aqui. Espera um minutinho. Ok. Muito bom. Linda canção. Faça dela a sua oração, em nome do Senhor Jesus.
sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Espero ter dado para ouvir a canção aí. Receba a bênção, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, consolo e a comunhão do Espírito seja sobre sua vida hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você grandemente. Lembre-se de orar. Amanhã nós temos reunião do conselho da nossa igreja. Ore por essa reunião para que Deus abençoe também essa reunião em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.